Como está escrito na palavra do Senhor, há um tempo determinado para todas as coisas. E é chegado o tempo de compartilhar parte do meu testemunho, do processo que eu passei referente à área emocional e que afetou seriamente a minha área financeira. E o que eu vou compartilhar se trata de uma situação que se repetiu por muitos anos, um ciclo vicioso de reprovação, de passar repetidas vezes pela mesma situação. Eu não entendia o porquê. E quando eu achava que tinha vencido, eu caía novamente e só entendi o porquê depois de muitos anos, depois de passar por processos de perdas, de angústia, ao ponto de chegar ao fundo do poço da área emocional e, por consequência, na área financeira. Porque a minha vida era fazer compras tentando suprir o vazio da minha alma, suprir carências, problemas emocionais que eu carregava. E quando isso acontecia, eu recorria ao plano A, ao plano B, C, que eram os planos e estratégias que eu tinha. E quando as estratégias se esgotavam, o final era sempre o mesmo. Eu me lembrava do Senhor. E eu me via ajoelhada ou jogada no chão, clamando com todas as minhas forças para que ele me ajudasse, pois chegava um ponto em que o desespero era tão grande por não ver mais saída na terra, que era assim que eu me voltava para o Senhor. Eu não servia a Ele, não o conhecia, e por não saber que Ele era o caminho, a saída, eu não recorria primeiro a Ele. Mas quando todas as opções se esgotavam, quando eu me via encurralada, era Ele que eu clamava. Era assim que eu buscava, e eu me jogava no chão, me humilhava, chorando, desesperada, e eu clamava com todas as minhas forças. Eu até me recordo das palavras que eu dizia: Senhor, me ajuda, por favor, por favor. Eu lhe prometo que se o Senhor me ajudar, se o Senhor me tirar dessa situação, eu não faço mais isso, mas por favor, me ajuda. E ele, por sua infinita misericórdia, me ouvia e me respondia, porque ele é fiel para cumprir o que está escrito na sua palavra. Clama a mim, responder-te-ei. Ele não rejeita um coração quebrantado. Aleluia. Mesmo sem conhecer a palavra dele, eu desfrutava da fidelidade dele, porque ele sempre cumpre o que promete. Eu clamava com todas as minhas forças e, mesmo sem merecer, ele me ouvia. Glória a Deus. Eu mesma cavava os buracos, caía neles, mas eu não sabia o porquê que eu estava caindo na mesma cilada. Então, mesmo quando tudo parecia estar sob controle, de repente eu me via caindo na mesma situação e era muito angustiante passar por tudo aquilo. Mas no final das contas, o Senhor sempre foi o meu salvador. E do nada ele criava uma situação para me ajudar, ele enviava uma situação de onde eu menos imaginava, e ele colocava as oportunidades diante de mim, ele criava a situação para me tirar do fundo do poço. Como o Senhor é bom, como eu vejo a bondade dele. Hoje eu olho para trás e vejo o cuidado dele comigo. Mas sabe o que é que acontecia? Quando ele me ajudava e quando tudo ficava bem, eu o deixava de lado. Porque é assim que acontece quando não queremos a vontade de Deus, mas queremos apenas o que ele tem para nos oferecer. Era como eu fazia. Eu seguia a minha vida, trilhando o meu próprio caminho, e eu segui o curso sentindo aquela falsa segurança novamente. E hoje eu vejo que Deus sempre me abençoou, mas eu não valorizava as sementes que ele colocava em minhas mãos. Eu lançava as sementes no solo da vaidade, em solos que não iam frutificar, mas sim gerar morte, pois eu fazia coisas para massagear o meu ego. Muitas vezes eu comprei roupas, coisas e coisas para me mostrar para pessoas que na verdade não estavam nem aí para mim. E quando eu chegava no fundo do poço, onde estavam as pessoas para as quais eu queria me exibir? Essa era a verdade. Eu estava alimentando a minha vaidade, afinal, como disse Salomão, tudo é vaidade. E levou anos para eu descobrir qual era a raiz desse problema. E a raiz do problema estava na área emocional. Eu tinha problema de rejeição, de carência na minha alma, muitas pendências emocionais, e eu sentia a dor na minha alma, mas eu não conseguia encarar. Eu não tinha estrutura para encarar a verdade sobre mim. E ao longo dos anos fui criando defesas dentro de mim para de alguma forma tentar suprir o vazio e maquiar a dor que estava no meu coração. É assim que nasce o falso eu, os personagens que criamos. E eu não parava para refletir, eu só reagia e eu queria tentar resolver todo aquele caos que estava dentro de mim com coisas, com roupas, sapatos, lugares, com pessoas, com isso, com aquilo outro. Mas o problema de fato não estava nisso, mas sim na intenção que estava no meu coração quando que na verdade eu não percebia, porque eu não comprava uma roupa simplesmente porque eu gostava ou porque eu precisava,
mas para me exibir de alguma forma, para ser vista pelas pessoas. E eu convivia com isso como se fosse normal, como se estivesse tudo bem. Eu não me questionava, eu não olhava para dentro de mim, não percebia o fardo que eu estava carregando, porque a vaidade nos cega e o fim era sempre o mesmo, o fundo do poço emocional e, consequentemente, financeiro. E clamar ao Senhor para me tirar do buraco que eu entrei. Essa era a minha realidade. Deus me dava a oportunidade de prosperar, mas eu lançava as sementes no mesmo solo. E quem faz o que sempre fez acaba vivendo o que sempre viveu. Mas eu não sabia disso. Eu não tinha entendimento. E eu digo que sem Jesus eu era burra. Burra, porque eu caía no mesmo erro. Deus me ajudava e eu caía de novo na mesma situação. Eu não tinha discernimento, eu não tinha visão, porque quem nos dá visão, quem nos dá discernimento é o Espírito Santo. É Ele quem nos convence, quem chama a nossa atenção e diz: será que você não está vendo que você está cavando o mesmo buraco que você já caiu antes? Você já conhece esse buraco, você já viu esse filme, já sabe do final e vai repetir as mesmas atitudes? Será que você não está vendo que você está repetindo o mesmo erro? E que o ciclo está se repetindo porque você está fazendo a mesma coisa sempre, eu não aprendia e, consequentemente, não mudava. Era sempre assim, e eu me sentia no controle quando eu estava com o dinheiro nas mãos. É outro engano, pois, como diz a palavra do Senhor, não devemos colocar o nosso coração, a nossa confiança nas riquezas, porque elas são inconstantes. Hoje temos dinheiro, de repente podemos não ter, porque do nada pode surgir um imprevisto, uma doença ou qualquer outra situação, e acabamos gastando o dinheiro que tínhamos como nossa segurança. A nossa confiança tem que estar no Senhor, e eu tive que pagar um alto preço para entender isso. O Senhor é constante, ele não muda. Em todo tempo ele é o mesmo, mas o dinheiro, as riquezas são inconstantes. Muitos anos foram assim, me sentindo no controle quando tinha dinheiro nas mãos. Aí eu voltava a comprar, achando que eu não ia fazer a mesma coisa, porque eu não contava com os imprevistos da vida e eu vivia como se não houvesse amanhã. E de repente surgia uma festa, uma viagem. Nos finais de semana sempre tinha que fazer alguma coisa porque eu gostava da agitação. Aí não dava outra, eu tinha que comprar roupa, gastar com isso, com aquilo outro. Eu voltava a me endividar, porque tudo tem um preço. Essa era a minha vida sem Jesus. Eu não tinha, ou melhor, eu tinha que gastar para me vestir, para me produzir, para estar em lugares, e muitas vezes eu nem tinha, mas eu sempre dava um jeito de conseguir. E uma das formas era pedir emprestado para bancar aquela vida de ostentação, resultando em mais dívidas. A minha realidade era de aperto e escassez. Por isso, o pouco que eu tinha, que era para ser usado dentro da minha casa para as minhas necessidades pessoais, eu estava gastando com coisas para viver uma vida que não combinava com a minha realidade. Era uma vida de fachada, mas eu não enxergava isso. E por conta dessas coisas, eu atraí muitos males para a minha vida. Uma vida de ostentação lá fora, mas dentro de casa a realidade era outra. Não tinha, aliás, mal tinha o que comer. Vocês acham que Deus ia me abençoar eu vivendo dessa forma? Claro que não, né? Eu priorizava a aparência, eu priorizava mostrar uma vida que não combinava com a realidade que eu vivia. E para chamar a atenção de quem? De quem não estava nem aí para mim. Muitas vezes eu caí nessa tentação. E é por isso que muitas vezes passamos por lutas, como eu passei, por tentar ostentar uma vida que não condiz com a realidade, uma vida de aparência fora de casa, mas dentro de casa. Só Deus sabe o que eu vivia, o que eu comia. Era o básico, o arroz com feijão e uma carne, e olhe lá. Não tinha abundância. Por quê? Porque eu não priorizava o que realmente tinha importância. Eu sempre gostei de trabalhar para ter o dinheiro nas mãos, porém eu não priorizava o que estava dentro, mas o que estava fora. Não era a minha casa, a minha saúde, o meu bem-estar a prioridade. Não. Eram os prazeres ilusórios e eu descobri que o dinheiro pode até comprar o momento, mas ele não compra a verdadeira alegria. Ele pode comprar a ilusão, mas ele não pode comprar a verdadeira felicidade. E eu estava pagando um preço para viver uma ilusão, mas quando eu voltava para a minha casa, eu me deparava com aquela realidade que estava lá sempre diante de mim. Eu não tinha como fugir daquilo. E olha que por muitas das vezes eu tentei, mas era sempre assim, sempre atraindo um mal maior. E onde eu chegava, eu não falava daquela realidade de dentro da minha casa, de forma nenhuma. Eu não gostava de expor os meus fracassos. Lá fora é sempre a pose, aquela aparência, e quando o povo me chamava de metida, eu achava ruim. Mas o inimigo sabe quem somos no oculto, dentro da nossa casa,
Eu não era serva de Deus, mas o diabo já persegue a gente mesmo quando a gente ainda não serve ao Senhor. E era uma realidade tão difícil que eu nem queria que as minhas amigas fossem na minha casa, porque minha casa era muito simples. E é claro que eu não queria que elas vissem a minha realidade. Nem chamar uma amiga minha para comer na minha casa eu podia, porque eu não tinha o que oferecer para elas. Que vida era aquela? E hoje eu entendo por que Deus não podia me abençoar. Porque eu era um personagem, eu estava seguindo o curso do mundo, porque o mundo não quer saber como você está. Como está a sua alma, qual é a sua realidade dentro da sua casa. O que move o mundo é a ostentação, são as coisas materiais. E o que o mundo quer é que a gente siga esse curso, ostente mesmo, mostre mesmo o que você tem. Só que nem sempre temos o que achamos que temos, porque de repente tudo pode mudar. E o pior é o que está escrito na palavra do Senhor. Que se esperamos em Cristo apenas nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Sabe por quê? Porque esperar em Cristo apenas nesta vida é correr atrás das coisas materiais, é buscar aquilo que o dinheiro pode comprar, mas que vai perecer. Porque o que tem valor, o dinheiro não pode comprar, e muitas vezes estamos trocando o que tem valor por aquilo que tem preço. Essa era a minha realidade. E foi de uns anos para cá que eu caí em mim como filho pródigo e eu disse: Meu Deus, o que foi que eu fiz da minha vida? Eu corri atrás do que o dinheiro pode comprar e na realidade eu nunca tive, porque quem nasceu para prosperar na presença do Pai não pode ser bem-sucedido fora da presença dele. E Deus me chamou para prosperar na presença dele, fazendo a vontade dele. E é por isso que entendi e hoje posso dizer que muitos males que atraí para a minha vida foi porque eu dei legalidade para o inimigo agir. Afinal, a palavra do Senhor diz que o homem é tentado pela sua própria cobiça. Eu priorizava primeiramente eu não priorizava primeiramente o reino. Eu buscava primeiramente as outras coisas para tentar preencher o vazio da minha alma. Sem Jesus eu era frustrada, sem Jesus a minha vida era essa, de inverter a ordem das coisas, buscar primeiro o que vai perecer e deixava de lado aquilo que realmente tinha importância. E foi por conta disso que eu era uma mulher frustrada, rejeitada, continuava sendo, vivendo esse ciclo vicioso de frustração, de derrota, porque eu queria mostrar que eu era uma coisa que eu não era, que eu era forte, que eu era isso, que eu era aquilo outro, que estava tudo bem, mas na verdade não estava nada bem. E hoje imagino como se o Senhor estivesse olhando para mim e dizendo: Eliane, a minha glória não pode se manifestar na sua vida, você vivendo dessa forma. E quando passei a ir para a igreja, quantas vezes eu não quis usar Deus para mostrar que eu era usada, como eu não conhecia o caráter de Deus porque eu era cega e eu vivia no engano, eu eu não entendia que ele não se deixa usar, ele não se deixa manipular por ninguém. Ele sabe das intenções do coração. Ele tudo vê. Ele não se ilude com palavras, com o que fazemos, ele sabe o porquê estamos fazendo. Nos enganamos, mas ele jamais. Eu era cega, orgulhosa, vaidosa, e ele foi tratando tudo isso comigo, sabe? Através de processos que ele mesmo me submeteu, e agora chegou o tempo de testemunhar para a glória dele. E através dos processos de purificação, entendi com muita clareza que eu queria mostrar que eu era usada por Deus para ser aceita, aprovada pelos homens. Ah, mas ele me ensinou, Eliane, você não tem que ser aceita pelos homens, porque de que adianta você ser aceita pelos homens e ser rejeitada por mim, e no final ser rejeitada por eles? Os homens não têm nada para te dar, não é o homem que te livra, não é o homem que te guarda, que te sustenta, sou eu. Mas se você quiser continuar trilhando esse caminho, a sua vida não vai passar disso. Você continuará vivendo um ciclo vicioso de frustração, de humilhação e de derrota, e o final será sempre o mesmo. Você estará isolada dentro de uma casa, se sentindo abandonada, desprezada. E quem liga para ti perguntando se você está precisando de alguma coisa? E teve um tempo na minha vida em que recebi muitos, aliás, certos benefícios, certos presentes, certas ajudas, e eu pensei que tinham vindo de Deus, mas não veio dele, e sim da parte do inimigo. Só que eu não pedi nada porque eu não falava dos meus fracassos para ninguém. Eu mostrava ser uma coisa que na verdade eu não era. Porém, a palavra do Senhor diz: não pense de si mesmo além do que convém. Eu era soberba, eu pensava de mim mesma além do que convinha, porque eu falava da verdade que é Jesus, mas eu ainda não estava disposta a renunciar para andar com a verdade, de verdade. Na prática, eu negava a verdade como Pedro negou Jesus. Eu chegava na igreja ou em qualquer outro lugar e mostrava que estava tudo bem, mas muitas vezes a realidade era o oposto. Era tudo limitado, com dificuldade e a alma estava cheia de anseios. E o diabo sabia da minha fraqueza. Ele sabia que o meu coração, que os meus olhos estavam nas coisas materiais
E essa foi a brecha que ele usou para enviar os seus enviados na minha vida, na minha casa, com suas falsas ajudas, e eu pensava que tinha sido o Senhor. E aqui eu abro um parêntese para te dizer uma coisa. Nem tudo que chega nas nossas mãos é Deus quem está mandando. Mas antes eu não sabia disso, porque eu não tinha discernimento, pois eu não tinha um relacionamento com Deus, eu estava vivendo uma religiosidade. E sabe o que foi que aconteceu? Sabe como termina quando é o inimigo que envia? Eu vou te dizer. Eu não sabia que aquelas pessoas estavam me dando aquilo para depois cobrar o preço. Eu estava dando o que tinha valor em troca daquilo que tinha preço. E eu paguei um alto preço, porque por conta disso a minha alma foi destroçada. Essas pessoas se infiltraram na minha vida como um cavalo de Troia para me atingir por dentro, como foi Dalila na vida de Sansão. Dalila foi usada pelo inimigo para destruir Sansão. E assim o inimigo quer fazer com as nossas vidas. Ai de nós, se não fosse o Senhor nas nossas vidas. O inimigo nos destruiria. E por que eu não percebia? Porque os meus olhos estavam nas coisas materiais e o diabo sabia disso. E essa foi a brecha que ele usou para infiltrar quem ele pôde para ter acesso à minha vida, entrar na minha casa, sentar em volta da minha mesa, roubar a minha confiança. Ah, você não imagina do que o inimigo é capaz. Mas o Senhor me libertou e por isso não me envergonho de reconhecer a verdade, que isso aconteceu porque eu dei brecha para o inimigo agir. Tudo por conta do problema emocional que estava dentro de mim. E eu queria ser aceita, ser bem vista com isso, como aquilo outro, e o fim era sempre o mesmo. Porque enquanto decidimos viver uma vida para massagear o nosso ego e para agradar pessoas, o final é sempre o mesmo: rejeição, frustração, porque o que mais tememos é o que mais atraímos. O foco desse testemunho é a área emocional e, consequentemente, financeira. Mas tem muitas áreas que o mal que atraímos para a nossa vida é também por conta dos problemas emocionais. Mas não importa a área, a dificuldade, a área de vulnerabilidade, o Senhor é poderoso para nos libertar. Só precisamos sujeitar tudo a Ele, reconhecendo os nossos erros, pecados e prisões e buscar a ajuda do Espírito Santo. Essa era a minha vida. Sem Deus, eu era apenas uma pessoa frustrada, rejeitada, porque eu não aceitava a verdade sobre mim e não sujeitei isso a Deus por muitos anos para que eu fosse liberta. Mas quando passei a encarar e aceitar a verdade sobre mim, que foi quando o Senhor começou a me mostrar, a me convencer de tudo isso, ele começou a trabalhar na minha estrutura, no meu caráter. E é por isso que hoje não vivo mais aquele ciclo vicioso que eu vivia. As minhas preocupações antes era só com o que eu tinha que pagar, com o que eu precisava comprar, que eu precisava disso, que eu precisava daquilo outro. E quando eu reconheci que eu era consumista e busquei a cura para as minhas raízes emocionais, tudo mudou. Eu entendi que não adianta cortar os frutos podres, tratar superficialmente, é necessário tratar da raiz. E o único que tem poder para fazer isso com excelência é o Senhor. Não são coisas, pessoas ou lugares que podem preencher as lacunas da nossa alma. O Senhor não, é o Senhor que faz isso. E não adianta alimentar mágoa, ressentimento por conta das decepções, porque isso só gera ainda mais perdas, bloqueios e relacionamentos ruins. Também entendi que estamos aqui na Terra para cumprir uma missão e enquanto não vivemos para cumpri-la, não encontramos o verdadeiro sentido de estar aqui na Terra. Tudo muda quando diminuímos para que o Senhor cresça, quando colocamos Ele no devido lugar nas nossas vidas e não coisas ou pessoas, quando reconhecemos quem realmente somos sem Deus e paramos de lançar as sementes que Ele coloca em nossas mãos no solo da vaidade. Tudo isso, tudo isso que eu acabei de dizer, quando a gente se posiciona diante dessas coisas, se a gente toma essa decisão, tudo muda. Vivi tanto tempo me anulando para agradar pessoas, fingindo ser quem eu não era, fazendo coisas para agradar pessoas, dizendo sim quando eu queria dizer não, ou dizendo não quando eu queria dizer sim. E no fim das contas, eu era rotulada de metida, rotulada de tantas coisas, e hoje eu entendo por quê. Porque eu não era quem eu pensava que eu era. Eu pensava de mim mesma além do que convinha. Mas a verdade é Jesus Cristo, e essa verdade me alcançou, me libertou. E eu entendi que não adianta a gente ficar dodói. Muitas vezes as pessoas estão vendo o que nós não estamos conseguindo enxergar. E eu aprendi que quando as pessoas nos acusam de alguma coisa é porque elas estão vendo o que não estamos conseguindo ver. Claro que há aquelas que exageram, que mentem, mas nem sempre é mentira. Há aquelas que veem o que nós não estamos querendo ver. É como diz a palavra do Senhor: assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. E por muitas das vezes estamos sujeitando, aliás, estamos sendo rejeitados
Estamos rejeitando os instrumentos de Deus porque não queremos ouvir a voz dele, não queremos viver a palavra dele. Aí Deus permite que entre umas espécies em nosso caminho para nos mostrar quem realmente somos. Só que normalmente não nos sondamos, não procuramos ver se aquilo que estão falando sobre nós é a verdade. Normalmente colocamos a culpa nas pessoas, porque quando não queremos mudar, nos vitimizamos. Queremos ser vistos sempre com bons olhos pelas pessoas e não nos preocupamos com o que Deus está pensando. Queremos ser vistos, mas queremos ser vistos, mas quem tem que aparecer na nossa vida é Jesus. Como aconteceu com o burrinho, que Jesus sentou sobre ele. O burrinho não era importante, mas sim Jesus. Mas pelo burrinho se submeter, se deixar ser utilizado ali por Jesus, simplesmente ser usado como quem ele realmente era, um simples burrinho ou jumentinho, dependendo da tradução, a glória de Deus esteve sobre ele. Porque Deus se utiliza de coisas e pessoas simples, porque quem tem que aparecer é ele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. E assim precisa acontecer nas nossas vidas. Para Jesus aparecer, precisamos diminuir, precisamos viver de acordo com o que realmente somos. E é dessa forma que a glória dele vem sobre nossas vidas. Mas quando não nos sujeitamos às nossas mazelas ao Senhor e enquanto quisermos tomar a glória dele para nós, queremos mostrar que somos usados, que somos isso, somos aquilo, aí Jesus diz assim: a minha glória não pode estar sobre você, porque eu não divido a minha glória com ninguém. Tudo que eu estou falando através desse testemunho foi o que eu vivi e aprendi após o tratar do Senhor comigo. Eu tive que pagar um alto preço, eu tive que passar pelo processo da purificação, portanto, toda a honra, toda a glória seja dada a Jesus Cristo, porque é Ele que faz todas as coisas. Ah, dê a glória da sua vida a Jesus. Reconheça quem você é. Não importa qual seja a área que você precisa de mudança, seja a área emocional, financeira, espiritual, sexual, sentimental, não importa a área. O que importa é reconhecer que está doendo, que você não aguenta mais carregar certos fardos. É necessário reconhecer que por muitas das vezes estamos querendo alimentar o nosso ego, que só traz peso, angústia e gera morte, porque enquanto vivemos para fazer a nossa vontade, somos frustrados. Tudo dá errado, mas quando reconhecemos o que precisa ser mudado em nós e dizemos: Senhor, me ajuda, cura essa ferida da rejeição, do abandono, do desprezo, da humilhação. Pois de um jeito ou de outro, eu sou rejeitada, eu sou rejeitado. Mas hoje eu sei que tudo isso acontece porque eu preciso colocar o Senhor no centro da minha vida. Eu não posso continuar seguindo esse curso de fazer dívidas por comprar roupas, sapatos, coisas e coisas para tentar suprir o vazio da minha alma e continuar atraindo problema, angústia e no final das contas sempre me ver do mesmo jeito, pedindo para o Senhor resolver. Eu não aguento mais viver esse ciclo. Me liberta, Senhor, me liberta. É de libertação que precisamos, porque é através da libertação que o Senhor tira esses fardos que na maioria das vezes nos acostumamos a carregar. Que o Espírito Santo fale ao teu coração, porque esse testemunho não é para trazer acusação. Afinal, eu estou expondo a minha vida, a minha história, tudo que eu passei. E eu agradeço a Deus pela obra que Ele fez e tem feito em mim. Porque hoje as minhas preocupações não são com quanto eu tenho que pagar, o que eu tenho que comprar, o que eu tenho que fazer. Não. Ele me libertou. Ele fez essa obra na minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. E Ele tem suprido as minhas necessidades. Cada dia mais Ele tem sido o meu pastor e de nada eu tenho falta. E não é que eu não tenha necessidades, mas é porque maior do que as minhas necessidades é o Senhor. Ele tem sido suficiente na minha vida. Ele tem sido o pão e a água da vida na minha vida. E é por isso que a fome e a sede da minha alma está sendo cada dia mais saciada. Eu não, eu, a sede que eu tinha de outras coisas, de buscar isso, aquilo, outro, é Ele que está saciando, porque verdadeiramente a alma só é saciada, preenchida com o pão da vida, com a água da vida, que é Jesus. Ele é o único que tem poder de suprir os anseios, o vazio da nossa alma e não coisas ou pessoas. E as minhas preocupações hoje são com aquilo que eu estou fazendo, é não desagradar a Deus, é não errar o caminho, porque hoje eu sei que eu tenho uma missão aqui na terra. E você veio para esse mundo para cumprir uma missão. E enquanto você não se voltar para a sua missão e estiver dentro do propósito do Senhor para a sua vida, você pode fazer, viver, ir aonde for, pode ser a melhor coisa dessa vida, os melhores lugares, mas se você estiver fora do propósito, no final, você sempre sentirá um vazio, sempre você vai dizer assim, você vai sentir que está faltando alguma coisa, porque a sua alma vai estar lá gritando, ela vai sempre estar dando um alerta.
porque a nossa vida só é preenchida quando estamos no centro da vontade de Deus. Que o Senhor vá ao teu encontro, te convença do que você precisa ser convencido, te faça ver o que você não está vendo e que Ele te ajude a vencer as barreiras, as prisões emocionais, os ressentimentos, porque só Ele pode te ajudar. Pois ainda que pessoas tenham te ferido, não serão elas que vão te curar. Ou quem sabe você está esperando que quem te feriu se dê mal para você se sentir melhor. Mas sabe de uma coisa? Dessa forma, quem vai afundar é você. Você atrairá o mal para a sua vida, por isso entrega elas nas mãos do Senhor, entrega todo o dano que você sofreu, entrega os fardos que você tem carregado, entrega tudo nas mãos do Senhor. Prioriza o teu relacionamento com Ele, a tua comunhão com Ele, busque nele a cura, a libertação, porque do contrário você vai continuar sentindo o peso daquilo que você está carregando. Peça ajuda ao Senhor, entregue tudo nas mãos dele, reconheça que você precisa ser livre dos fardos que você se acostumou a carregar. Que Deus te abençoe e entre com libertação na sua vida, se você reconhecer que precisa de libertação. Que assim como Ele tem feito na minha vida, que Ele faça na sua, e muito mais, se você desejar isso. E assim como hoje estou aqui falando para você, você vai falar para pessoas. Muitas pessoas precisam da sua ajuda, mas entenda uma coisa: enquanto somos escravos, não podemos libertar ninguém. Enquanto estamos presos, não podemos salvar ninguém, porque escravo não liberta escravo, e precisamos reconhecer que somos escravos de muitas coisas. Mas quando reconhecemos e pedimos ajuda ao Senhor, você vai ver o que Ele vai fazer na sua vida, e através da sua vida, há uma multidão te esperando. Mas primeiro, Jesus precisa fazer em você, para depois fazer através de você. E eu concluo dizendo: vem sobre nós, Espírito Santo, nos salva, nos liberta de nós mesmos, de todas as algemas, de todas as amarras e das ciladas do diabo, em nome de Jesus. Amém.